Olá, bem-vindos ao Direto ao Ponto com o apoio de Unesc, a nossa universidade aqui na TV Eng Plus. Deputado federal eleito pela primeira vez em 2002, ficou na suplência em 2006, mas assumiu durante boa parte do mandato. Foi eleito novamente em 2010 e reeleito, aumentando praticamente sua eleição em 40% em 2014. Esse ano deve ser novamente candidato a deputado federal. Deputado Jorge Bueira, direto ao ponto, bem-vindo ao Direto ao Ponto aqui na TV Eng Plus. O que leva um empresário bem-sucedido como o senhor a entrar na vida pública? Valores. Eu venho de uma família simples, perdi o pai com 12 anos. Minha mãe criou 4 filhos, fazendo pastel e docinho e vendendo no barzinho que tinha na rodoviária. E a oportunidade que eu tive foi de estudar em escola pública, tive a oportunidade, claro, sempre com apoio da família, dentro das condições que tinha, né? E fiz engenharia mecânica na Universidade Federal e daí para frente a minha vida praticamente ficou alicerçada em cima desse curso que fiz e que sou engenheiro até hoje, né? Até hoje as pessoas me perguntam, tu é deputado? Eu digo, não, eu estou deputado, eu sou engenheiro mecânico. E vim para Criciúma logo que formei, esse era o projeto mesmo, né? Montei uma pequena empresa aqui, que tinha uma motocicleta, vendi para comprar um torno e passei 25 anos dentro da empresa. Mas 25 anos mesmo, né? Trabalhando e tal, e eu sempre digo, eu sou bem urbano e de fábrica, né? E lá pelas tantas alguém disse assim, talvez num período como esse, mais ou menos, tu devia ser candidato a deputado federal. Eu dei risada na cara do cidadão, porque eu não tinha sido nunca candidato a nada e a minha vida tinha sido 25 anos dentro de fábrica, portanto praticamente desconhecido, né? Mas a gente vai dormir, bota a cabeça no travesseiro, né? E começa a pensar aquilo, começa a refletir, passou uma semana, passou 2. E, bastante você imagina o seguinte, se Deus me deu a oportunidade, Ele também me dá responsabilidades, né? E eu entendia que a responsabilidade e o compromisso que eu poderia assumir, talvez fosse aquele, através da vida pública, fazer com que os jovens também, naquele momento, tivessem oportunidades como eu tive através da educação. E esse foi o nosso projeto dentro desses 16 anos, né? Através da educação. Então, eu fui professor do IFSC enquanto era aluno da Universidade Federal, lá em Florianópolis ainda. Hoje nós temos o IFSC em Criciúma, já com cursos de mecatrônica, engenharia civil, já estamos trabalhando para trazer engenharia elétrica para o ano que vem. Nós temos em Tubarão o Instituto Federal de Santa Catarina também com vários cursos na área da informática e lá a gente está trabalhando também com engenharia civil, possivelmente para esse ano ainda também, 2018 que eu falo, né? E também no município de Araranguá, aí mais voltado para a área têxtil, mas a Universidade Federal de Santa Catarina também, no município de Araranguá, com curso de engenharia solar, engenharia da energia, perdão, né? Cursos na área da informática, tecnologia da informação, engenharia de software, fisioterapia, e agora nós vamos ter, início agora de julho, já o vestibular para medicina. E eu acho que isso consolida o projeto Universidade Federal no sul do estado, porque do curso de medicina virão vários outros cursos e a gente tem convicção que poderá, em muito, melhorar a saúde no sul do estado de Santa Catarina. Até porque no próprio vestibular, os alunos que se formaram no sul do estado, fizeram o 2º grau no sul do estado de Santa Catarina, eles têm um bônus de 20% sobre a nota que ganharem no vestibular. Portanto, se o cidadão tirou 7, ele vai ter, na verdade, 8,4 de nota para competir com aqueles que vêm de fora. Então, tem uma grande oportunidade de os jovens da nossa região serem contemplados por conta desse bônus de 20%. E as aulas vão começar dia 31 de julho. Então, isso já não é mais aquela coisa da promessa de campanha, né? Então, todo aquele compromisso pessoal que eu tinha, praticamente, a gente consegue dar conta, fazendo com que os jovens de hoje não precisem sair da nossa região para ir cursar engenharia ou medicina, lá em Florianópolis, passando
estando longe da sua família, longe do seu trabalho, passando dificuldade, inclusive morando muitas vezes com dificuldade na capital, como foi o meu caso também, né? Morei muitas vezes no quarto da empregada, coisa assim. Quando a gente fazia aquela divisão do apartamento, né, que era mais barato morar no quarto da empregada, né? Então, os jovens de hoje não vão passar a dificuldade que a gente passou e com certeza vai contribuir muito para a vida dessas pessoas. Em algum momento, o senhor sempre defendeu muito essa questão da medicina e da UFSC de Araranguá. Em algum momento, nesses últimos anos, vai documento para lá, vem documento para cá, o senhor achou que a medicina talvez não pudesse sair? Não, em momento nenhum. Trabalho o tema desde 2009. O curso de medicina, ele faz parte do programa Mais Médicos, que não são só os médicos de Cuba, é a oportunidade de você ter médicos no interior do Brasil. E para você ter médicos no interior do Brasil, você precisa de escolas de medicina no interior do Brasil. E o município, para ser contemplado, ele precisava de duas condições. Uma que tivesse uma universidade pública, ou no mínimo uma entidade pública de ensino federal, né? Ou Instituto Federal, Universidade Federal, no município. E segundo, um hospital público, gratuito, que atendesse exclusivamente pelo SUS, com no mínimo 200 leitos. Que é o caso do regional. Que é o caso do regional. Então ele já tinha essas duas condições atendidas, que eram as principais. É claro que depois as outras questões são questões menores, mas que o município já contemplava. Então, como Araranguá tem o hospital regional e tinha já a Universidade Federal, não foi difícil a gente dar conta da tarefa. É claro que aí todas as outras questões foram muito mais questões burocráticas, questões de orçamento. Eu, por exemplo, coloquei quase 30 milhões de reais no projeto Universidade Federal de Santa Catarina, o qual não foi direcionado só para Araranguá, foi para Joinville, foi para Curitibanos e vários municípios do estado, desde os polos que nós criamos, que se não me engano foram 15 polos em todo o estado e todo o território catarinense para ensino à distância, né? Que tem principalmente os cursos de licenciatura em física, química, matemática, aquelas disciplinas onde é mais difícil encontrar professores de segundo grau, né, que são essas disciplinas é que o ensino à distância foi focado. E com uma qualidade de ensino muito boa, tanto é que vários alunos, era 40 vagas em física. Está se formando 5, 6, 7, é por conta da própria dificuldade do curso, né? Então a universidade diz assim, todos os nossos cursos, não interessa onde, a qualidade é como se fossem em Florianópolis e eles não abrem mão disso. Então o cidadão que está fazendo um curso à distância, ele passa muito mais dificuldade, porque primeiro ele não tem aula presencial e segundo é exigido dele a mesma qualificação, o mesmo nível de aprendizado. Então, praticamente, a gente está dando conta dessa tarefa, né, que é o ensino público e gratuito na região sul do estado. O seu nome é sempre ventilado, tanto foi ventilado em 2014, está sendo ventilado em 2018. Bueira pode surgir na majoritária. O Bueira ainda existe a possibilidade de disputar uma majoritária, Senado, vice-governador, agora em 2018, ou está certo que é candidato a deputado federal? Olha, o cenário ainda é muito volátil, né? A gente não sabe quem serão os candidatos a governador, como se comporão as chapas majoritárias, né? Então, eu acho que falar nesse momento em qualquer outra candidatura que não seja a de deputado federal é uma temeridade, né? Mas talvez tenha essa oportunidade, dependendo do número de candidatos. E aí tem que se fazer uma análise com um pouco de mais profundidade. Mas responder como será a próxima eleição, quem serão os candidatos, essa é a pergunta cuja resposta vale $1 milhão, né? Então, falar disso agora, e eu ouvi uma entrevista outro dia do ex-deputado Júlio Garcia, que é pré-candidato, né? Ele diz assim, falar sobre isso agora é fazer exercício de futurologia. Então, ninguém praticamente sabe como as coisas acontecerão ainda. E o senhor já viu uma eleição como essa, que faltando praticamente 3 meses para a eleição, a gente está vendo um cenário totalmente aberto, tanto para a presidência quanto para o governo do estado e até mesmo para o Senado? O senhor já tinha visto uma eleição desse tipo? Olha, do estado não é novidade, né?
Mas a nível nacional é muito difícil você tomar uma decisão hoje em função do quadro que a gente está percebendo em termos de país. Acho que não existe ainda um favorito para a próxima eleição. Eu, pessoalmente, não tenho um candidato a presidente ainda escolhido. Talvez pelo fato de conhecer a grande maioria deles que lá estão postulando a candidatura, e alguns conheço já, ou convivo enquanto deputado federal há praticamente 15 anos, então isso não me deixa confortável, digamos, para apostar em uma ou outra candidatura, né? Uhum. O senhor já foi do PSD, ali no 2011, 2012, se não me falha a memória, e agora faz parte do PP. Como vê essa aliança já anunciada, PP e PSD, para o governo do Estado, lá na frente decidindo entre Merizio e Espiridião Amin quem vai ser o candidato a governador dessa coligação? Olha, a minha história de mandatos, ela inicia com o Partido dos Trabalhadores, e entrei no Partido dos Trabalhadores por uma questão de ética, e o que me fez sair foi exatamente o mesmo motivo, a questão ética. Mas, e de algumas pessoas, agora precisa primeiro definir e deixar muito claro que o Partido dos Trabalhadores é uma escola de discussão política e ideológica, né? E que muitas pessoas que ainda lá estão, dentro do Partido dos Trabalhadores, ainda trazem consigo o sonho de um Brasil melhor, com inclusão social, e que possivelmente esses continuarão tocando os destinos do partido e que pode ser daqui a 20 anos recupere a imagem. Eu fui para o PSD por uma questão, digamos, de janela de oportunidade, até porque a única forma de sair do Partido dos Trabalhadores naquele momento era no momento da criação de um novo partido. E apostei pela própria social-democracia, Partido Democrata Social e tal. Mas o PSD, digamos assim, ele é um partido muito verticalizado, né? Então tem aquelas pessoas que decidem e aqueles que operam. Eu não consegui me adaptar a essa lógica, porque eu gosto muito de discutir horizontalmente. No Partido Progressista, apesar de não ter digamos assim, não ser um partido de identidade ideológica, mas é um partido de valores e que as pessoas discutem em igualdade de condições. Então tenho me sentido muito bem dentro do Partido Progressista, agora progressistas, né? Até pelos líderes do partido no Estado, cuja história, que alguns podem dizer até que não concordam com uma ideia ou com outra, mas, por exemplo, do Espiridião Amin, ninguém pode dizer que se nos seus 40 anos de mandato, em algum momento, ele desviou recursos públicos ou se comportou em desacordo com a ética, com a honestidade. Então, eu fico muito tranquilo sobre esse aspecto, tenho com ele uma certa identidade de comportamento e também me parece que uma certa identidade política, porque as nossas votações na Câmara são praticamente iguais sem conversar. Houveram poucos casos, talvez, das votações mais importantes que a gente acabou discutindo um pouco sobre o projeto, ou eu convencendo o Espiridião, ou ele me convencendo. Então eu fico muito tranquilo com a figura do Espiridião como candidato a governador. O Espiridião é o meu candidato a governador e apoio o Espiridião Amin. Como isso vai se dar, ninguém sabe. Vamos para o nosso intervalo aqui do Direto ao Ponto e logo voltamos com o deputado federal Jorge Boeira. Você pode se satisfazer com pouco ou sonhar com o mundo. Fazer tudo sozinho ou descobrir a magia de fazer parte de algo muito maior. Descobrir novos horizontes, conhecer pessoas e criar o seu próprio caminho. O que vamos viver amanhã começa agora. O conhecimento compartilhado se multiplica. Venha ser você e ajude a construir o novo. Venha para a Unesc, a nossa universidade. unesc.net. Retornamos com o Direto ao Ponto, hoje entrevistando o deputado federal Jorge Boeira. Deputado, o senhor é um dos deputados do Brasil, um dos mais,
que menos utiliza recursos de verba de gabinete para combustível, para alimentação. Por que motivo o senhor está nesse ranking lá no topo? Primeiro, o dinheiro não é meu, né? Se o dinheiro fosse meu, eu faria o que eu quisesse. Como o dinheiro é público, e quando é público não é que não tem dono, é de todos, né? Então a gente tem que ter o máximo respeito por aquele dinheiro que é público. Eu, quando falo em alimentação, se fosse deputado ou não fosse, eu não teria que comer de qualquer jeito. Por que eu vou cobrar da sociedade aquilo que eu como? Se eu fosse alugar um carro, meu carro é muito bom. Eu teria que alugar um carro também muito caro para a sociedade. Então eu ando com o meu carro, pago o meu combustível, até porque o salário que eu ganho é bom. Então se eu posso fazer, eu tenho feito. E me comporto na vida pública como me comporto dentro da minha empresa. Ou seja, a gente sempre tem que estar cortando custos e gastos. E é isso que eu tenho feito. E em determinado momento, eu não lembro, eu acho que foi a RBS que fez um levantamento e as pessoas apareceram lá na minha empresa, os repórteres, queremos fazer uma entrevista contigo porque eu é o deputado que menos gasta. Eu fiquei, de certa forma, assim, bem feliz com aquilo também. Eu dei a entrevista e tal, e depois, menos gasta de Santa Catarina, né? Tá, então pedi para minha assessoria fazer o levantamento. E aí a gente foi identificar que era o que menos gastava do Brasil. Bacana. E o senhor é cobrado dos outros parlamentares por isso? Ou sente uma cobrança meio velada deles? A cobrança já foi expressa, claro que gera uma certa insatisfação dentro da bancada, porque naquele mesmo momento em que me entrevistaram, eles também entrevistaram o que mais gastou, que foi o Tebaldi. E aí é claro que o Tebaldi não ficou satisfeito, e eu senti um certo distanciamento dele um bom tempo, tá? E na primeira reunião que teve da bancada, quem satirizou um pouco isso foi o João Rodrigues. Bom, não sei onde é que ele está agora, né? Mas cada um tem um tipo de comportamento, evidentemente. Uma vez o senhor me disse, numa conversa que a gente teve, que não votaria no Eduardo Cunha para presidente da Câmara de jeito nenhum, mesmo o PP orientando votação nele. O senhor já tinha alguma previsão do que poderia acontecer com o Cunha se ele fosse presidente da Câmara dos Deputados? Não, é que o tipo de comportamento do cidadão da Câmara, a lógica como ele operava, a gente já conhecia internamente, né? E ele sempre foi um grande estudioso dos projetos, das medidas provisórias e foi campeão em colocar o que a gente chama de jabuti, né? Porque o jabuti é quando você coloca uma determinada emenda naquele projeto que é completamente alheio àquele projeto com interesse de aprovar e por conta de interesse individual de alguém, ou de alguma empresa, ou de algum setor. Então ele sempre foi muito bom nessa lógica e tinha um determinado número de deputados apoiadores já para isso. Então eu conhecia dentro da Câmara o modus operandi do Eduardo Cunha. Então, para mim, evidentemente, se ele já operava sendo única e exclusivamente deputado, imagina o quanto ele operou enquanto presidente da Câmara. É claro que votei contra o Eduardo Cunha. Qual é a maior dificuldade em Brasília? No dia a dia de Brasília? Qual é a maior dificuldade que o senhor encontra lá? Pessoal, não tenho nenhuma dificuldade, né? Eu, pessoalmente, tenho relações com todos os parlamentares, em suma, com as bancadas, não tenho dificuldade com ninguém, mas você fala em termos de dificuldade política? Do dia a dia de Brasília, os ministérios, esse dia a dia dentro da Câmara dos Deputados, porque eu lembro do ex-deputado Onofre Agostini, que disse que só um mandato de deputado federal já estava bom, porque aquele negócio não anda, eles propõem alguma coisa e não anda, fica travando e tudo mais. O senhor percebe essa dificuldade também? Não, o Onofre tem um carinho enorme por ele, tá? Um bom cidadão. Ele fez um mandato de federal, mas ele fez vários de estaduais, né? Então eu acho que a dificuldade dele era mais estar longe de casa também e na idade que ele já estava também, eu acho que praticamente com 80 anos o Onofre quando foi para Brasília, né? Mas o que eu preciso dizer é o seguinte, é que a Câmara, o Congresso Nacional, ele é a caixa de ressonância dos problemas da sociedade. E a sociedade é plural, ela pensa de maneira diferente.
Então, a partir de um projeto, você conseguir um consenso ou uma agenda mínima de trabalho, você tem que negociar com todos. Então, essa é a grande dificuldade que muitas vezes não anda. Eu sempre digo, um projeto quando entra na casa, ele nunca sai igual. Às vezes, normalmente sai melhor, mas tem vezes que acaba saindo pior, que para ter uma aprovação de um conteúdo mínimo de tal forma que a sociedade possa funcionar. Então, a Câmara é o espaço do debate, é o espaço da democracia, onde todos são iguais e todos têm o direito a vez, voto e voz. Hoje, o Sul tem 3 deputados federais, o senhor Ronaldo Benedetti e Giovanni de Sá. Edinho Bez assumiu durante algum período, mas ele é suplente. Fazendo uma rápida análise, só na região da ANREC a gente tem de 7 a 8 pré-candidatos a deputado federal. Isso não é perigoso para o Sul? Olha, eu acho que de fato tem um congestionamento de candidatos de deputado federal, mas principalmente na ANREC. Se você pegar na região da MESC, na região da Murel, não está congestionado como está na região da ANREC. Eu, pessoalmente, não tenho sentido dificuldade nenhuma com relação a todas as candidaturas que estão postas. Até porque me parece assim que aquelas pessoas que votam em mim já é um voto mais cristalizado, né? Então, toda eleição, por exemplo, quando eu inicio a eleição, praticamente em Criciúma, sempre está lá na casa dos 10%. Isso vai dar 10, 12, 15 mil votos. Eu normalmente termino a eleição com 20. Por quê? E o fato de, nesse momento também, as pessoas estarem mais criteriosas com relação ao voto é muito bom na minha avaliação também. Porque as pessoas não votarão em qualquer em qualquer possibilidade e de qualquer forma. Elas vão pesquisar primeiro a vida do cidadão e depois o que ele fez. E nesse quesito das pessoas terem mais consciência, como o senhor vê o crescimento de Jair Bolsonaro nas pesquisas? A gente viu mais uma pesquisa que ele em Criciúma está com 30%, 35% das intenções de voto, ao mesmo tempo em que o ex-presidente Lula, que está preso, também tem uma grande intenção de voto no país inteiro. Essa maior consciência existe mesmo por parte da população? Olha, eu acho que as pessoas nesse momento, quando votam e dizem que vão votar no Bolsonaro, é porque elas não acreditam em mais nada, assim. Então, me parece que é um grito angustiado, né? Assim, tô farto disso tudo, estou fadigado disso tudo, porque todas as pessoas que eu acreditei não foi possível votar, porque quando chegaram lá votaram ou procederam de forma diferente, né? Então, o Bolsonaro, quando vem com aquele jeitão dele que eu mato, eu arrebento, eu vou fazer, eu vou dar arma para todo mundo, enquanto que a gente sabe que isso não é verdade. Mas as pessoas lá, muitas vezes, acabam acreditando nisso, por exemplo. Eu vou armar todo mundo. Isso vai depender do Congresso Nacional, não adianta qualquer projeto desse. Vai passar pela Câmara, vou acabar com a criminalidade. Ele é carioca, né? Ele é do Rio de Janeiro, né? Então, será que o que ele fez para acabar com a criminalidade no Rio de Janeiro, né? Então, são essas coisas, assim. Por outro lado, você falava do Lula, é complicado você votar num candidato que está lá preso, né? Então, são essas dificuldades que a gente está vendo nesse momento. Mas eu acho ainda que tem oportunidade de vários outros nomes ainda aparecerem nesse espectro nacional, né? Me parece que vários que dizem que vão votar no Bolsonaro é porque ficam sem alternativa. E muitas vezes já fiz conversa com essas pessoas, né? E eles dizem assim, tá bom, então eu não voto no Bolsonaro. Mas me diz em quem é que eu voto? Eu também não sei responder nesse momento. Então eu não posso fazer nenhum enfrentamento com aquelas pessoas que dizem que vão votar no Bolsonaro ou vão votar no Lula. É o direito que essas pessoas têm. Deputado, para a gente finalizar, qual é o maior desafio do sul de Santa Catarina hoje? Educação. Tudo passa pela educação. Aliás, é o maior desafio do país. Eu acho que é claro que em termos de economia nós sabemos que é superávit primário, que é regime de metas de inflação, câmbio flutuante, mas eu acrescentaria um outro tripé, inclusão social. E para nós fazermos inclusão social só tem um caminho, é a educação. Eu sou o resultado disso. Deputado, obrigado pela sua presença aqui no Direto ao Ponto, aqui na TV NG Plus, e sucesso. Eu é que agradeço, Nicolas. Um
Um abraço a todos os nossos telespectadores. Hoje conversamos com o deputado Jorge Bueira, aqui no Direto ao Ponto. Você pode se satisfazer com pouco ou sonhar com o mundo. Fazer tudo sozinho ou descobrir a magia de fazer parte de algo muito maior. Descobrir novos horizontes. Conhecer pessoas e criar o seu próprio caminho. O que vamos viver amanhã começa agora. O conhecimento compartilhado se multiplica. Venha ser você e ajude a construir o novo. Venha para a Unesc, a nossa universidade. unesc.net